Estamos de volta com Cidade Alerta Amazonas, 5h39 da tarde. A gente tem informação aqui que uma quadrilha foi presa, suspeita de tráfico de drogas no bairro Colônia Santo Antônio. O grupo foi flagrado embalando entorpecentes numa canoa, no Lago do Aleixo. Entre eles, uma adolescente de 16 anos. A repórter Thea Morel traz os detalhes para a gente. Na tarde dessa quarta-feira, a polícia descobriu um local onde as pessoas estavam tentando camuflar a atividade de tráfico de drogas. Aqui no Lago do Aleixo, os traficantes estavam se escondendo em um barco que estava ancorado. Ele não andava para um lado e para o outro, como a gente está acostumado a ver, não circulava pelas águas do lago. Esse barco acabava recebendo, através de embarcações pequenas, pessoas que vinham buscar as drogas que eram embaladas e traziam aqui para a colônia Antônio Aleixo. Dentro desse barco existiam pelo menos 3 suspeitos. Eles estavam fazendo o refino da droga, estavam embalando esse entorpecente, separando para depois fazer a comercialização. O líder desse grupo era uma mulher que respondia diretamente a uma pessoa que é daqui da colônia Antônio Aleixo. Tinham também 2 homens e uma menor de idade de 16 anos. Agora, esse esquema criminoso que eles montaram era com a intenção justamente de tentar se camuflar, fugir dos olhos da polícia, mas não deu muito certo. A polícia teve a informação através do Disque 181, através do Disque Denúncia, que é da Polícia Civil, e a Civil, junto com a Militar, resolveram fazer a abordagem aqui no barco. Uma das dificuldades que eles encontraram foi tentar identificar entre flutuantes e embarcações qual seria o local correto onde essa droga estava sendo embalada. Mas eles começaram a observar a movimentação das voadeiras e para onde os outros barcos pequenos estavam indo e acabaram identificando o local exato. Encontraram lá, além dos 3 suspeitos maiores de idade que foram presos e da menor de idade, que foi levada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, descobriram dentro do barco 99 trouxinhas de substância entorpecente. Essa droga estava, inclusive, na sua maioria, no porão do barco, escondida. A partir daí, esses suspeitos foram presos e o mais interessante é que a polícia não desistiu. Apesar desse plano que eles montaram, dessa maneira de se camuflar, de se esconder, a polícia insistiu e conseguiu fazer essa abordagem. E nós de pronto aprego já fomos lá dar apoio para os policiais civis. Aí chegando lá no local, fizemos um cerco, já tinha alguns conhecidos, já tinham 3 indivíduos que já tinham passagem aqui pela polícia, que era conhecido nosso. A gente só tinha informação que tinha um barco que estavam usando como base para guardar essa droga. E quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram para conseguir abordá-los? A dificuldade foi para identificar qual era a embarcação e também o acesso também, que é um pouco mais difícil o acesso ao rio. Depois da abordagem, os suspeitos foram trazidos para o 28º Distrito Integrado de Polícia, a delegacia que fica aqui na colônia Antônio Aleixo. Aqui eles foram identificados como Aldris de Lima, tem também o Jonathan Lincoln Cruz e a Carolyn Cris Franco. É a Carolyn que chefiava o tráfico dentro do barco. A polícia descobriu durante uma investigação que ela já tinha passagens pela polícia, que ela já tinha, inclusive, lidado diretamente com o líder aqui da colônia Antônio Aleixo, da zona leste da cidade. E esse líder está ligado também a um outro traficante que cumpre pena em um presídio federal. Com essa abordagem, depois que esse esquema de tentar se esconder em uma embarcação foi descoberto pela polícia, o bairro vai ter mais tranquilidade. Esses eram bem atuantes aqui, a gente já estava, juntamente com a Polícia Civil, já estava no encalço, já estava atrás de prendê-los, conseguimos. Pessoal, por que é importante a comunidade fazer esse tipo de denúncia? Lá no início do programa, aqui no início do programa, nós mostramos uma quadrilha que foi presa, suspeita de participar de um latrocínio onde o vigilante morreu. A polícia descobriu que todos eles têm envolvimento com o tráfico de drogas. Portanto, o tráfico de drogas é também responsável por muitos outros crimes que ocorrem dentro da comunidade.
a polícia não tinha como descobrir que dentro de uma embarcação ancorada no lago estariam processando drogas. Foi por meio de uma denúncia. Portanto, se você souber de qualquer atividade ilegal, de qualquer, sobretudo do tráfico de drogas, denuncie, porque a polícia vai no local, a polícia vai fazer a checagem e vai acontecer isso aí, olha, os suspeitos vão ser presos e essas pessoas presas, sendo levadas à justiça, significa que outros crimes poderão ser evitados, crimes inclusive que poderiam acontecer dentro da própria comunidade. E agora nós vamos mostrar uma denúncia de Parintins. De acordo com moradores, a falta de sinalização da ponte Amazonino Mendes tem causado acidentes frequentes lá no município. A reportagem é do Geandro Soares. O trânsito nesta área da ponte Amazonino Mendes, que dá acesso aos bairros da Zona Sul de Parintins, é considerado caótico pela população. De acordo com moradores, neste trecho que fica na divisa dos bairros Paulo Correia, Itaúna 1 e União, não existe sinalização nem faixa de pedestres. Essa jovem que mora próximo à ponte afirma que acidentes acontecem com frequência. Todos os dias, milhares de pessoas trafegam ali na ponte Amazonino Mendes e é um risco que todos os dias está se agravando mais. E agora foi feito o asfalto na orla do Paulo Correia e agora intensificou o número de acidentes ali. E eu trafego todos os dias naquela avenida. Foi neste trecho de grande movimentação que o autônomo Ednei Andrade perdeu o pai de 81 anos. O idoso atravessava a avenida quando foi atropelado por um motociclista que andava supostamente em alta velocidade. Não temos calçada para andar no meio-fio, temos que andar no meio da rua. Tudo isso é causa de um acidente. Nós não andamos só onde tem sinal, já. Nós andamos no bairro periférico. Para evitar novas vítimas, a comunidade faz um apelo ao poder público. E eu quero pedir encarecidamente para as autoridades competentes, responsáveis, que possam agir. Sinalizar ali, colocar semáforos e guardas também para organizar o trânsito, porque está descontrolado ali. Então eu temo pela minha vida e de outras pessoas ali que usam essa avenida. Está caótico, está muito arriscado ali. E olha, essa não foi a primeira vez que uma pessoa morreu aí na ponte Amazonino Mendes, não. Já aconteceram vários acidentes graves, inclusive. A última vez eu cheguei até a fazer reportagem sobre isso, diretor, quando morava lá, justamente por conta dessa falta de sinalização. A ponte faz a ligação entre o centro da cidade e uma das áreas mais populosas de Parintins. Então é importante que as autoridades tomem realmente providências nesse caso. Outros 2 policiais militares foram presos suspeitos de extorquir dinheiro de donos de embarcação. No início deste mês, um tenente foi preso pelo mesmo crime. Quem tem mais informações é o repórter Alisson Mota. O sargento da Polícia Militar Delmar da Silva e o cabo Bruno Cesani tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos nessa quarta-feira. Eles já estão no presídio da Polícia Militar, que fica no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da cidade. Os 2 estão diretamente envolvidos em um caso de extorsão contra proprietários de embarcações aqui da capital. O crime ocorreu em outubro deste ano. De acordo com as informações repassadas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, que está comandando todas as investigações, os proprietários dessas embarcações estavam abastecendo em uma outra embarcação que faz o transporte de combustíveis e que é denominada de charuto, uma prática considerada ilegal. Foi quando esses policiais militares abordaram os 2 proprietários, se passaram por policiais civis e exigiram uma certa quantia em dinheiro para liberá-los. Eles então conduziram esses 2 proprietários até uma área que fica nas proximidades do 24º Distrito Integrado de Polícia e apreenderam os documentos das embarcações. Ali, eles exigiram, de fato, a quantia em dinheiro. Um dos proprietários fez o pagamento de R$38 mil para os policiais ali mesmo na hora. Já o outro disse que só teria o valor exigido pelos policiais na manhã seguinte. Os PMs, então, decidiram liberá-los.
E os dois proprietários das embarcações, assustados e indignados com a ação e também desconfiados se os policiais eram realmente policiais civis, resolveram procurar o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Lá, eles denunciaram e contaram tudo o que havia acontecido. Ainda quando estavam na sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o policial militar, identificado como o primeiro-tenente Ismail Souza, ligou para uma das vítimas para marcar um ponto de encontro, que seria em uma rua no centro da capital. Foi quando os policiais civis, na manhã seguinte, decidiram montar uma campana para flagrar essa ação criminosa. Assim que eles chegaram na via, o policial militar, identificado como o tenente Ismail Souza, já se preparava para receber a quantia de R$40 mil de uma das vítimas. Foi nesse momento que os policiais anunciaram aí que iriam prendê-los. Houve então uma perseguição, mas os policiais civis conseguiram de fato prender o policial militar Ismail Souza, que estava aí praticando esse crime de extorsão. Um outro comparsa dele, que foi identificado como um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas, segue foragido. Ele estava junto com o tenente no momento da abordagem da Polícia Civil, mas conseguiu escapar. Além disso, foram apreendidos aí cerca de 1 quilo de entorpecentes e uma arma de fogo. Essa droga que inclusive seria utilizada aí para tentar incriminar esse proprietário de embarcação caso ele se recusasse a pagar a quantia exigida pelo PM. Os dois policiais militares presos na quarta-feira passada, no caso ontem, já estão aí à disposição da Justiça. Inclusive, foi aberto também um processo administrativo na Polícia Militar para avaliar a conduta desses dois policiais e saber de fato qual foi a real participação deles nesse crime. Já no caso do tenente Ismail, que foi preso logo no dia seguinte, ele ainda segue preso no batalhão de choque da Polícia Militar e tem um processo em aberto para apurar se ele deve ou não continuar no quadro de policiais militares aqui do estado. A polícia tem agido com rigor nesses casos, a gente tem acompanhado desde aquela abordagem lá na Zona Oeste, onde um adolescente foi morto depois de um disparo numa abordagem policial, também depois da prisão do tenente há cerca de um mês. E nesse caso, o que a gente espera é que seja feito o mesmo procedimento, que tudo seja verificado, que tudo seja investigado, porque uma pessoa ou duas pessoas não podem sujar o nome de uma instituição ou de centenas de policiais que estão todos os dias nas ruas cumprindo o seu dever, valorizando a sua farda, valorizando a sua função, cumprindo o seu dever para com a sociedade. E essas pessoas que se desviam, que têm esse desvio de conduta, precisam sim serem responsabilizadas para que toda a corporação não assuma esse estigma e não seja estigmatizada por conta da atuação de um ou de outro indivíduo. E a gente vai acompanhar os desdobramentos desses casos. E olha só o recado que o Alisson, que é o gerente de vendas da Pátio Hyundai, mandou para todos nós. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Alisson, gerente de vendas da Pátio Hyundai, empresa do Grupo Parvey, e hoje eu quero mostrar para vocês uma ação que vamos fazer esse mês para o nosso circuito de test drive. Hoje a nossa experiência vai ser no Hyundai Creta Prestige, SUV que é sucesso de vendas e um dos carros mais amados da categoria. Vamos lá? Então já estamos iniciando o percurso no Hyundai Creta Prestige. Um dos grandes diferenciais desse modelo é que ele tem muita tecnologia embarcada. O item conectividade também é um diferencial, conforto e espaço interno e um item exclusivo da categoria que é ventilação no banco do motorista. Para uma cidade quente como a nossa aqui, isso é de excelente importância. Primeira fase do test drive, vamos testar a nossa performance. E agora vamos sentir o conforto, né? Essa é a segunda fase do test drive. Estamos passando para a terceira fase do nosso test drive. Agora vamos acelerar, né? Terceira fase do percurso do test drive. Vamos acelerar um pouco aí para perceber quão potente é o motor, onde podemos testar a estabilidade do Hyundai Creta 2.0.
vamos testar um pouco a suspensão do Hyundai Creta Prestige. E nessa fase, estamos apenas confirmando o que já comentamos antes sobre todas as características que o novo Hyundai Creta tem. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Essa é uma pequena amostra do nosso circuito interativo Pátria Hyundai e conto com vocês aí para participarem dessa experiência incrível. Vai ajudar muito na decisão de compra. Até mais. E o Johnny Gomes, de 34 anos, ele tem até nome de artista, ele é conhecido como Johnny Troia. Foi preso suspeito de tráfico lá do outro lado da ponte, em Iranduba. E com ele também foi apreendida uma espingarda calibre 16. Eu trago os detalhes dessa história daqui a pouquinho, depois do intervalo.